Paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Nós estamos aqui mais um vídeo para trazer um entendimento da palavra do nosso Pai para a igreja, né? Filadélfia, Sardes, vestes limpas, que anda com Filadélfia, que faz parte também do filho varão. Lembrando que o filho varão é formado por Filadélfia e também por Sardes, vestes limpas. Nós vamos trazer esse estudo detalhado para os irmãos entender o que é a diferença de um para o outro. Inclusive, por isso que muda o nome. Porque se fosse o filho varão só Filadélfia, seria chamado de Filadélfia. Mas ele é composto por dois grupos, né? Nós vamos trazer em breve esse estudo. Mas é só para os irmãos estarem antenados, ligados a respeito de todo o ensino, irmãos. Eu falo com os irmãos, esteja assistindo os nossos vídeos anteriores, esteja assistindo mais de uma vez e fazendo os estudos, para que você possa estar crescendo em conhecimento e estatura, para você alcançar a estatura de perfeito varão. Quando nós formos arrebatados, nós não podemos chegar imaturos. Nós temos que saber exatamente, ter o pleno conhecimento da verdade. E é por isso que Filadélfia está trazendo a verdade, irmãos. Nós não podemos sair daqui fermentados. Verdade. Por quê? Porque os 144 mil ali em Apocalipse 14 fala que da boca deles não procede mentira. Em outras traduções não procede engano. São íntegros. Ou seja, eles foram ensinados certos e eles proferem o entendimento correto daquilo que é necessário para ser arrebatado. Ser necessário entender quem é Yahshua. Ok, irmãos? Então nós vamos fazer um invocar para a gente começar esse estudo. E você está convidado para invocar conosco. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Assim seja feito. Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Pai, como somos gratos a Ti por cada momento que podemos estar reunidos, levando essa mensagem aos quatro cantos da terra, Pai. Direciona as nossas palavras, porque sabemos que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, nem os nossos caminhos os Teus caminhos. Por isso estamos totalmente na Tua direção. Então, neste momento, Pai, aonde estiver uma pedra, Pai, aonde tiver um irmão que faz parte, Pai, desse conjunto dos 144 mil, que Tu esteja, Pai, levando essa mensagem a esse irmão, Pai. Sabemos que tudo está no Teu controle. E nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer porque a Tua palavra tem sido como espada, tem cortado toda falsidade, toda mentira, todo engano e tem trago, Pai, esclarecimento. Somos gratos a Ti, Pai, muito gratos a Ti. Então, neste momento, Pai, este estudo de hoje está sendo direcionado, está sendo colocado nas Tuas mãos, para que Tu tome conta de tudo e fale a cada um dos nossos irmãos. E assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Amados, a gente fica cheio de vontade de dar grato, né? A gratidão é tão grande para com o nosso Pai. Verdade. Nosso Pai eterno, nosso Pai supremo, né? A gente tem tanta gratidão pelo tudo que Ele tem feito por nós e tem nos revelado ali os seus segredos mais profundos. É verdade. E também nos enche de esperança, porque sabemos que a cada dia está se aproximando, né, a hora da nossa verdadeira redenção, que é voltar para a casa do nosso Pai, voltar para a nossa pátria, né? Nós fizemos no vídeo anterior um estudo ali sobre a respeito do louvar, né? Louvar na terra. E a gente faz o link ali com o Salmo 137. E uma coisa que eu queria
lembrar os irmãos a respeito de Yahshua, né? Você vê que no Evangelho de Lucas, Yahshua nunca está louvando. Por que será? Por que Yahshua nunca está louvando nessa terra? Porque ele entendeu, conforme o Salmo 137, ele sabe que nós não temos como louvar em terra estranha. Exatamente. Yahshua, você vê em hora nenhuma Yahshua louvando. Né? Você pode ler o Evangelho de Lucas, você não vê a hora nenhuma Yahshua louvando. E isso também para nós que somos seres celestiais. Também viemos nessa terra e não estamos louvando aqui. Por quê? Nós estamos aguardando retornar para nossa casa e aí sim, cheio de alegria, nós vamos ali louvar e adorar o nosso Pai, né? Verdade. Amados, nós vamos hoje fazer um estudo, a gente precisa muita atenção dos irmãos nos detalhes. Por quê? Porque é um estudo difícil, não é um estudo que não é um estudo, um alimento ralo, é um alimento sólido, né? É um alimento forte. Para isso você precisa prestar bastante atenção, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos 144 mil. Não consigo fazer todo o estudo em um só vídeo, mas nós vamos trazendo o entendimento gradativamente. Lembrando que os 144 mil, eles já existiam celestialmente, né? Nós já fizemos o estudo que os 144 mil não surge da era de Filadélfia, né? Na realidade, os 144 mil, hoje eles estão sendo restaurados, né? Eles estão sendo restaurados. Por quê? Porque os 144 mil originais, filhos de Yahshua, e parece assim, os irmãos fazem muita confusão. Quando a gente fala filho, é igual a Abraão, né, irmãos? É igual a gente fala Abraão. Abraão teve um único filho. Qual filho? Isaac. Mas ele é pai de quê? De povos. Multidões. Pai de povo, pai de multidões. Ou seja, ele é pai de multidões. Mas que saiu de fato dele, ali de imediato, foi quem? Foi Isaac. Isaac gerou seus descendentes. Então, ele percebe que ele é dele que sai todos. É dele que sai todos. Se é dele que sai todos, ele é o pai maior, ele é o pai de todos, entendeu? Então, quando a gente fala sobre os 144 mil, a gente está explicando para os irmãos que os 144 mil, eles saíram, entendeu? Da descendência de Yahshua, Yahshua são 10 filhos inicialmente. Ali a parábola das 10 minas, ela faz uma referência a eles, tá? Nós temos isso também a respeito de Jó. Jó tinha 10 filhos. É uma representação de Yahshua. Ele se fez ali o sofredor e no final ele é restituído dos filhos que ele perdeu. Exatamente. Né? Essa é uma representação. E nós já vimos isso um pouco assim conversando, e eu convido os irmãos a participar dos nossos estudos. Nós temos os estudos no Telegram, né? Vai estar no descritivo aqui do canal, desse vídeo, para você entrar, para que você possa crescer mais rápido no entendimento e no amadurecimento. Ali nós temos disponibilizado em torno aí de 6 meses de estudos, né? E nesses 6 meses de estudos vamos colocar três estudos por semana. Na média. Em média, muitas vezes tem mais. Você imagina a quantidade de alimento que você tem ali para você crescer rápido, irmãos. Muita coisa. Muita coisa. Então, quando a gente fala um pouquinho a respeito dos 144 mil, a gente tem que lembrar disso, tá? Eles vêm de uma descendência de Yahshua. E eles são descendentes celestiais. Ali não tem ato sexual, viu, irmãos? Sai de Yahshua. E quando sai de Yahshua, Yahshua foi o único que saiu diretamente de Yah. Yahshua é o único que saiu diretamente de Yah. E os demais anjos ali que não são criaturas criadas, porque nós temos ali querubins que são criaturas criadas, nós temos os filhos de Yahshua que também são filhos do homem.
Sim. São filhos do homem. Então, quando se refere ele filho do homem, nas escrituras, está falando ali que são filhos do homem. Quem? Yahshua. Tá? Como Yahshua também se identifica como filho do homem. Yahshua não está falando que ele é filho de Adão. Esse é um entendimento errado que já foi trazido aí como referindo a filho de Adão. Quando ele fala filho do homem, significa que ele veio do homem, qual? Ial. Quando é homem nascido de mulher, né, igual João Batista, Yahshua refere-se a ele, homem nascido de mulher. Exato. Não teve outro maior do que João Batista ou Yaohana, batizador. Ou seja, ele faz uma diferença, homem nascido de mulher e filho do homem. Isso. Tá? O homem nascido de mulher é aqueles que tiveram que vir na terra. Isso. Filho do homem é aquele que sai do homem. Por quê? Celestialmente, Ial que gerou Yahshua. É filho do homem, entendeu? Exato. Filho do homem. E Yahshua também gerou seus filhos, filhos do homem. Tá? Agora, quando tem a condição aqui humanamente nascida de Eva, e é por isso que em Gênesis fala assim, Eva se tornou mãe de todos os seres humanos. Exato. Né? Eva recebeu o nome de Eva porque ela se tornou tornou mãe de todos os seres humanos. Então, quando está referindo ser humano, fala o quê? Homem nascido de mulher. Quando está falando de ser celestial, fala filho do homem. Esse foi outro ensinamento, foi ensinado pelo mensageiro de Sardes errado, trazendo também um entendimento. Por isso que Yahshua fala de homem nascido de mulher. Quando você vê ali a representação ali em Jó, ele fala assim, o homem nascido de mulher vive pouco tempo. Isso. Né? O homem nascido de mulher vive pouco tempo. É como a flor que murcha. Exato. Né? Exatamente, fazendo uma referência que é terreno. Diferente do filho do homem. Né? E esse é um estudo que nós vamos posteriormente trazer para os irmãos e nós vamos ver alguns filhos de Yahshua que vieram na antiga aliança. Né? Nós vamos ver alguns filhos de Yahshua que vieram na antiga aliança, mas o grosso modo, os filhos de Yahshua vêm agora no final dos tempos. É no final dos tempos. E vem como o Yahshua veio. Como? Sem memória, veio no corpo carnal, teve que deixar a coroa lá em cima. Entendeu? É interessante, irmão. Para você ver, você acabou de falar e completou aqui o entendimento que o pai, ele aos poucos a gente vai entendendo, né? A mais. A gente estava lá em cima, tínhamos coroas, viemos para cá. Esse é o entendimento que o pai já tinha trago para a gente anteriormente. Aí quando se fala assim, de Johanna, ele fala remetendo ao reino celestial, ele ainda fala assim, o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, mostrando que tem pessoas lá em cima. Porque ele não está comparando Johanna com um querubim. Não. Ele está comparando com um homem celestial. Exato. O maior no reino dos céus... O menor no reino dos céus, perdão... É maior. É maior que Johanna, que é o maior... Que é o maior daqueles que nasceram de mulher. Exatamente. Isso é linguagem dos sábios, irmãos. É linguagem dos sábios, tremendo. Tá? E é isso para que você possa entender que tem seres celestiais, que são filhos do homem, isso. E seres humanos, terrenos. Tá? Os terrenos que têm que vir de Eva, né? Nascido de mulher. Então, essas coisas é para você entender um pouco as escrituras, porque as escrituras, irmãos, só vai ser realmente entendida através de Filadélfia, e Filadélfia ela veio para poder trazer esclarecimento das verdades, porque ela nasceu no final dos tempos. Verdade. Ela é o filho da promessa, e ao prometeu que enviaria para essa terra a verdade, né? E como a gente fala um pouco a respeito dos 144 mil, os 144 mil inicialmente eles eram esse exército celestial formado pelos filhos de Yahshua, descendentes de Yahshua. Eles são esse grupo seleto. Nós vamos abrir aqui, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Vamos abrir então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Conjuro-te diante de Al,
de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Aqui, veja bem, aqui é Shaul Paulo, nesse momento que Shaul Paulo, ele estava aqui na terra, na era de Esmirna, né? Ele está dando uma orientação a Timóteo. Ele está falando assim, olha Timóteo, observe essas regras e lembre que tem como testemunha daquilo que você está ensinando, daquilo que você está observando, você tem Yahshua Mashiach, tem os anjos eleitos. Aqui ele está falando anjos eleitos. O que é esses eleitos? Eleitos está referindo àqueles que mantiveram a fidelidade em Yahshua, não foram após outro, tá? Por quê? Porque aquela representação, como nós vemos aqui de Eva e após a serpente, aquilo também aconteceu lá em cima, quando os filhos de Yahshua, parte dos filhos de Yahshua, foram após outro, foram após o querubim, né? Aquele querubim ungido de Ezequiel 28, que fala ali do querubim Mashiach. Quando fala querubim Mashiach, está falando querubim ungido. Ele fazia um papel ali no céu e ele conseguia, a palavra fala que ele se adornava com as pedras preciosas, quer dizer, ele se adornava com os filhos de Yahshua. E esses filhos de Yahshua seguiram após esse querubim. Só que isso foi ruim para eles. Por quê? Porque Yahweh se irou tremendamente a respeito desses filhos de Yahshua, que ao invés de se ficar em obediência ao seu pai Yahshua, foi seguir após uma criatura criada, um querubim. Tá? E isso nós vemos lá em Judas. Vamos lá em Judas capítulo 1, versículo 6. Vamos lá. Judas 1,6 diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram a primazia, sua primazia, olha só, e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia é sinônimo de primogenitura, tá? Ele fala, e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias, sobre as trevas, para o julgamento daquele grande dia. Você vai continuar a leitura. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, olha aqui, prostituição, procurando unir-se, olha aqui, procurando unir-se a seres de natureza diferente, olha aqui, seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo do fogo eterno. Ou seja, aqui é o link de quê? Falando aqui, esses anjos que não guardaram a primazia, quer dizer, eles não guardaram a primogenitura de Yahshua. E eles seguiram após uma criatura diferente. Tremendo. Percebe? Ele está falando aqui, uniu a seres de natureza diferente. Uniu. Olha aqui. Quando fala ali a prostituição, uniu dois corpos. Entende? Uniu dois corpos. Então, Yahshua faz uma referência sobre essa questão da união de um homem com a mulher, né? E ele se torna um só corpo, não é isso? Quando se une um homem com a mulher, se une numa só corpo. Então aqui está mostrando que estes filhos de Yahshua, que são anjos, eles se uniram com outro ser, um ser diferente, de natureza diferente. Uniu, se tornando um só corpo. Então isso fez com que eles fossem imediatamente condenados por Yahweh. E Yahweh enviou eles para onde? Para o abismo. Então, aí a gente volta, que está falando, volta lá no versículo de 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 5:21. Diz assim: conjuro-te diante de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos. Veja, esses anjos aqui, eles permaneceram fiéis a Yahshua. Permaneceram fiéis, por isso eles foram elevados de cargo. Eles se tornaram eleitos, eleição, escolhidos. A palavra eleito também é sinônimo de escolhido. Ou seja, aqueles primeiros, veja bem, eles perderam a primogenitura, eles eram
os primeiros filhos de Auxa. E eles perderam a primogenitura seguindo após outro ser criado de natureza diferente. E uniu com eles numa carne. Se tornando um só. Como se fosse uma carne só, se tornando um só. E com isso, Iau mandou eles para o abismo. Imediatamente, não teve conversa. Passa a ser um desconhecido quase. Se tornou um desconhecido, né? Nossa. Então, olha aqui. Quando esses aqui, ó, que falam os anjos eleitos, ele está falando daqueles que permaneceram fiéis a Yahshua. E eles foram colocados numa condição superior. Foram colocados numa condição superior. Qual condição superior? A condição de eleitos. Por quê? Diante de uma rebelião, eles não foram após outro. Eles permaneceram fiéis a Yahshua. Permaneceram fiéis a Yahshua. Por isso eles foram elevados da condição de anjos para anjos eleitos. Ok, irmãos? Esses aqui são filhos de Yahshua. Eles não são demônios, tá? Eles são filhos de Yahshua. Eles são filhos do homem. Por isso que refere-se lá a outro ser de natureza diferente, porque o outro ser é um querubim. É um querubim Por isso diferente. expõe bem claro, natureza diferente. Natureza diferente. Um é filho do homem e o outro é querubim. E uma colocação, diferente. irmão, e uma colocação que eu aprendi estando dentro das denominações, é que esses anjos eram demônios. Entendeu? Eram demônios, eram seres literalmente que foram condenados ali, eram demônios, não tinha nenhum pensamento. Agora a gente está vendo os anjos que têm a primogenitura se unem com um ser diferente. Isso. Então, não é que esses anjos são demônios, eles se unem a esses que são querubins. Entendeu? Exatamente. É esse o entendimento. Um filho de Yahshua, filho do homem, unindo com uma criatura criada que é um querubim. Que a gente já fez o estudo mostrando o que é um querubim, né? Que eles são 4 seres num só, né? 4 em 1, né? Então, agora a gente entra eu quero mostrar para os irmãos que esse ensino aqui, ele sempre foi ensinado nas denominações como sendo o quê? Como sendo filhos ali, anjos, que se deitaram com mulheres humanas, né? Então isso é ensinado nas denominações. Não é ensinado nas denominações que eles foram após outro, entendeu? Que eles foram após um querubim, uniram-se com um querubim. Eles falam que aquela passagem ali refere-se àqueles anjos de Gênesis 6. Vamos lá em Gênesis 6? Não. A gente tem que esclarecer essa verdade, irmãos. E esse entendimento de Gênesis 6, amados irmãos, vocês vão ficar chocados. Chocados. A verdade, Filadélfia, veio e a verdade muitas vezes choca. Não. Né? Aqui nós vamos começar Gênesis 6:1. Tá, irmãos? Gênesis 6:1. Veja bem, é importante aqui o link para você entender. Tá? Lá está falando dos filhos de Yahshua. E esses filhos de Yahshua, eles nada tem a ver com esse Gênesis 6. Nada tem a ver. Nada tem a ver. Depois nós vamos, quando a gente chegar em Zacarias, nós vamos ver, vocês vão entender, vai ficar claro. Diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Iau viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhe agradaram. Iau disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais de 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Iau se uniam às filhas dos homens, e essas lhe davam filhos, os Néfilins habitavam sobre a terra. Esses homens foram os heróis de tempos antigos. Então, irmãos, essa aqui nós vamos trazer agora a realidade dos fatos, a verdade. Tá? Tremendo.
Não o que te ensinar errado, vou te trazer a real, o entendimento profético dessa palavra. Essa palavra, irmãos, ela não é uma palavra para aquele tempo passado, tá? Ele é um entendimento para o tempo futuro. Futuro. Por quê? Porque quando aconteceu o dilúvio, irmão, primeira coisa você tem que entender, os povos estavam aglomerados num ponto da terra. Eles estavam juntos num ponto da terra. Quando o dilúvio aconteceu, ele aconteceu numa região, ele não aconteceu em toda a terra. Ele aconteceu numa região. E naquela região, aqueles povos estavam aglomerados, tá? Então, quando aconteceu o dilúvio naquele ponto, matou todo mundo. E ali começou a história de novo com Noé. Ok, irmãos? Primeira coisa. Então, essa palavra é uma palavra profética. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos. Isso não é um fato corriqueiro lá atrás. Isso aqui é uma profecia para o final dos tempos. Veja bem. Diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, aí eu te pergunto, na época de Noé, os povos eram numerosos sobre a face da terra? Não. Não. Até hoje não é. Hoje nós temos aí 8 bilhões de pessoas. E ainda você tem largas e largas regiões sem habitante. Muitas regiões sem habitação. Então, naquele tempo, eles estavam aglomerados num ponto. E essa profecia, ela vem para o final dos tempos. Final dos tempos. E o final dos tempos é quando os homens começaram a ser numerosos. Começaram a ser numerosos sobre a face da terra. É esse tempo que nós estamos. Você tem cidades muito numerosas, mas você tem a grande parte do planeta que é vazio. É vazio. Entendeu? O próprio Brasil mesmo é vazio, né? Você vê ali a região amazônica, que é uma região que ocupa ali 1/3 do território brasileiro. É vazio. Você tem a região ali da região centro-oeste, vazio. Entendeu? Tem muito o quê? Tem muita plantação, mas tem pouca gente morando. Uhum. Então, você pega a região da África, vazia. Regiões ali, parte da Canadá, extenso, vazio. Então, o que acontece? Você pega ali a Rússia, grandes extensões, vazio. Então, começou a ser numeroso. Está fazendo uma referência à nossa era, a nosso tempo. Tá, irmãos? Não o tempo de Noé. Não o tempo de Noé. E aí ele faz essa profecia. Ele diz assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Ial viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas que lhe agradaram. Veja bem, aqui ele está falando de 2 corpos semelhantes, tá? Não é um corpo de anjo que vem e pega um corpo de uma mulher de carne, tá? Nada disso. Não existe atração. Quando você vê ali Daniel, quando Daniel vê a presença do anjo, ele caía por terra. Não aguentava a presença do anjo. Ele não aguentava a força daquele corpo de um anjo. O poder que exala daquele corpo celestial. Então, todas as aparições dos anjos perante um ser humano, o ser humano, ele se desfalece, ele cai, ele não suporta tamanho poder. Então aqui não está falando dos filhos de Ial quando estavam com corpos celestiais. Por quê? Porque nós lemos isso, nós fizemos esse estudo em 1 Coríntios 15, nós falamos de que existem corpos celestiais e existem corpos terrenos.
Corpos celestiais, Paulo faz a comparação com o Sol, a Lua e as estrelas. E fala que, inclusive, as estrelas variam de brilho. Para brilho. Então, quando ele está falando desses corpos celestiais, ele está remetendo ao poder, à força, aquilo que não se pode tocar humanamente. Você pode tocar no Sol? Morre na hora. Você pode tocar na estrela? Morre na hora. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui, essa passagem não está falando de um anjo vir com o corpo de anjo e tomar uma mulher humana. Ele não está falando disso. Ele está falando, como profeticamente, que ele está falando aqui, ele está falando quando os filhos de Ial, que são os filhos de Aush, eles vêm nessa terra com um corpo humano. Eles vêm nessa terra com um corpo humano. E ele faz aqui uma referência. Ele faz assim, olha o que ele está falando aqui no versículo 3. Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Olha aqui. Ele já está dando a dica. Não permanecerá no homem, porque ele é carne. Está falando que ele é anjo? Não. Não. Está falando que ele é carne. Um ser terreno. Ele veio como carne. Vocês estão entendendo, irmãos? A palavra, ela por si só está falando. O meu espírito não permanecerá sempre no homem, pois ele é carne. Está falando assim, olha, esses seres celestiais, esses filhos de Ausha, eles vieram em carne. Vocês estão entendendo? Eles vieram em carne. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu, e ele dá a dica. O primeiro filho de Ausha que veio aqui na Terra, ele não podia viver mais que 120 anos. Né? Vamos ver esse ser? Vamos ver o primeiro ser que viveu esse marco. Moisés, por favor. Ache para mim a passagem de Moisés. Quantos anos Moisés viveu? Né? Esse é um estudo que depois nós vamos trazer lá para os irmãos a respeito dos anjos que tocam o quê? Tocam as trombetas. Nós vamos ver ali, você vai localizar, nós vamos localizar ali Moisés. Nós vamos localizar quem? Elias, Alial. Nós vamos localizar Ezequiel. Nós vamos localizar Daniel. Nós vamos localizar Mical, Aior. Exato. Nós vamos localizar, porque são filhos de Aush. São filhos de Aush, tá? E eles vieram aqui na Terra, inicialmente vieram aqui na Terra para cumprir uma missão. E aqui foi dado um link. Qual o link? Aqui o link fala assim, olha, diz assim, ó, versículo 3. Gênesis 6:3. Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais do que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Ial se uniram às filhas dos homens, lhe nasceram filhos. Aí, aqui os Néfilis não tinha nada a ver com eles. Aqui fala, os Néfilis habitavam sobre a terra. Os Néfilis habitavam sobre a terra. Quem são os Néfilis? Quem são os Néfilis? São os filhos da serpente. Entendeu? Os filhos da serpente, eles já estão sobre a terra há muito tempo. Há muito tempo. Os filhos da serpente, eles estão na terra há muito tempo. Há muito tempo. E aqui, especificamente, está mostrando 3 raças, 3 espécies. Olha, os Néfilis, filhos da serpente, os filhos de Adão, que são essas mulheres formosas, e os filhos de Ausha, os filhos de Ial, que são seres celestiais que vieram em carne. Carne. Olha só, a gente abre aqui. Vamos abrir Deuteronômio 34:7, irmão. Lê para nós. Que diz assim, Moisés tinha 120 anos quando morreu. Isso. Olha aqui,
Moisés tinha 120 anos quando morreu. Isso é um link, porque fala, ele foi o primeiro dos filhos de Yauxa que tiveram filhos com uma filha de Adão. Tá Por certo? isso 120 anos. Por isso 120 anos. Ele morreu com 120 anos. Morreu com 120 anos. Para ser o link. Que aqui em Gênesis 6 está falando assim. Vou ler de novo, tá, irmãos? Diz assim. Vou pegar do versículo 1 em diante. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, lhe nasceram filhos. Os filhos de Ial, que são de Yauxa, viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres de todas que lhe agradavam. Ial disse, meu espírito, presta atenção, meu espírito não permanecerá no homem, porque é carne. Está falando aqui, ó, esse que tomou as mulheres, eles vieram em carne, eles não vieram corpo celestial, vieram em carne. E o primeiro deles para ser o link, qual era o filho de Yauxa que veio primeiro e não poderia viver mais do que 120, foi Moisés. Pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. Ora, naquele tempo e depois, quando os filhos de Al se uniam às filhas dos homens, e essas lhe davam filhos, os néfiles habitavam sobre a face. Não está falando que Néfile é filho dessa união, não. E essa união não foi uma união maligna, não foi. Por quê? Porque o homem veio em carne, os filhos de Al vieram em carne e encontraram os filhos de Adão em carne. Mas ambos são o quê? Da mesma espécie, da mesma substância, da mesma natureza. Você viu que lá em Judas 1, 6, 7, ele fala que o grande mal ali ter se unido a natureza diferente. A natureza diferente, a ser de natureza diferente, porque aquele ser que se uniu ali foi Lúcifer. Exato, um querubim, outra espécie. Filho de Al se unindo com um querubim, se tornando um só. Ou seja, jamais um ser celestial vai poder se unir a uma mulher aqui na Terra. Exato, por quê? Porque eles vieram de carne. E essa união aqui não houve condenação nenhuma. Essa união aqui não houve condenação. Inclusive se fala, olha só o que fala. Olha só, diz assim, versículo 4. Naquele tempo e também depois, quando os filhos de Al se uniram às filhas dos homens, e essas lhe davam filhos, os néfiles habitavam sobre a face da terra. Pronto, eles habitavam, estão habitando aqui há muito tempo. Estes homens, que homens? Esses homens que uniram com as mulheres, porque está falando aqui, olha, meu espírito não permanecerá no homem. Esses homens que são filhos de Al, mas vieram em corpo de carne, estes homens famosos são esses homens que vieram em corpo de carne. Eles eram os heróis de tempos antigos. Eles são aqueles anjos eleitos. E uma prova falando que está mostrando em Gênesis, eles são heróis de tempos antigos. Antes disso que foi escrito. Aqui mostrando que está falando em Gênesis, heróis de tempos antigos. Uma profecia mostrando que a palavra está sendo antes, a profecia que é para o futuro, ele está falando antes de Gênesis. Antes de Gênesis, quer dizer, eles eram heróis de coisas passadas, coisas imemoráveis, coisas antes da Terra existir. Antes da Terra existir, eles eram heróis da antiguidade. Está entendendo, irmãos? Então, essa é um desvincular primeiro do ensinamento lá das denominações, que ensinavam a correlação de Judas 1, 6 e 7 com Gênesis 6, que não tem relação. Não tem relação, porque isso aqui é uma profecia, e ele faz uma profecia de quê? Primeiro ser, 120 anos, quem? Moisés. Macha. Agora, 120 anos é uma representação do jubileu, o jubileu. Exato. O que é o jubileu? Ele marca o tempo que aquele que foi tolhido, foi tomado dele uma propriedade ou um bem, vai ser restituído para eles. Sim. Então o jubileu hebraico, judaico,
ele era uma representação de que ele se perdeu uma propriedade por algum motivo, entendeu? Foi tomada aquela propriedade dele. No final dos 50 anos, ele era restituído da propriedade que ele tinha perdido. Sim. Né? A família dele tomava de volta a posse daquela propriedade. Então aqui está fazendo uma referência de quem? Filadélfia, que eles vieram, tiveram que deixar a coroa, tiveram que deixar suas propriedades, tiveram que deixar ali sua honra. E no final, né, do milênio, que aqui está fazendo um link com 120 anos, referindo 120 milênios. 120 milênios, é isso? Não, 120 jubileus. 120 jubileus. Então, 50 anos, que é um jubileu, vezes 120, são 6.000 anos. Exatamente. É o tempo que antecede o milênio. Exatamente. É o tempo que antecede, está no limite ali das coisas. Está entendendo? Então, os filhos de Yahusha, eles vão ser restituídos de quê? Eles vão ser restituídos do reino celestial e vão ser restituídos da terra. Exato. Entendeu? Eles vão ser restituídos. Por quê? Porque tanto o reino celestial, conforme Efésios 6, está na mão de Satanás e dos principados malignos. Está. Quanto à terra está também nas mãos de Satanás e dos seus demônios. Exato. Então, está chegando o tempo de quê? De se cumprir a restituição da terra. Da terra e do céu. Tremendo. Para os filhos de Yahusha. Então, a referência ali que ele está falando aqui, olha, no final dos tempos, em torno de 6.000 anos, os filhos de Yahusha foram tomados dele, tudo que eles tinham, inclusive tomado a coroa. Exato. Eles descem. E eles descem agora para ser provados se eles vão ser fiéis a Yahusha ou eles vão seguir após outro. Exatamente. Sendo fiéis a Yahusha, eles vão ser restituídos tanto do reino do céu como o reino da terra, para aqui reinar 1.000 anos. Exato. E quando a gente pega aqui em Isaías, só para mostrar aqui que o irmão falou que está nas escrituras, aqui ó, Isaías 63:18, que diz assim, ó: por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. É só para mostrar para os irmãos que não é coisa da cabeça. A gente não fala coisa da cabeça, não, irmãos. É a própria palavra que conversa entre elas. Essa é uma verdade, irmãos. Por quê? Porque a palavra, em Daniel 12, fala assim, olha, essa palavra, Daniel, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. As coisas elas vão ficar seladas. O entendimento vai ficar restrito até o tempo do fim. Chegar o tempo do fim, as verdades, elas vão ser reveladas. Vocês vão ter entendimento da realidade dos fatos. Entenderam? Então, o que acontece? Nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo que as verdades estão sendo reveladas. É verdade. Para sair daquele engano que era uma interpretação do homem, uma interpretação das coisas, porque fala daquilo que não sabe. Fala daquilo que não sabe e cria com isso fábulas. Então, essa passagem, ela é uma profecia para o final dos tempos. Começou-se, o primeiro filho de Yahusha, que teve filho com filha do homem, foi Moisés, e ele viveu 120 anos como exemplo dele ser o primeiro, ele é um marco. Depois nós temos o quê? No final dos tempos, quando chega a era Filadélfia, que é em torno de 6.000 anos, 120 vezes 50 jubileus, que dá 6.000 anos. Véspera do quê? Véspera do milênio do descanso, que é o milênio do descanso, é o quê? O tempo milenar que a terra vai ter paz. Exato. Que a terra vai ter paz, porque Satanás e seus demônios vão ser trancafiados no abismo. Estudo que nós trouxemos também. Então, vamos continuar aqui a respeito dos 144.000. Estou falando assim, eu falei que ia ser alimento sólido, né? É alimento sólido, irmãos.
Vamos lá, vamos abrir aqui, irmãos, em Zacarias 13, vamos lá. Zacarias 13. Agora os irmãos lembram também que o apóstolo Paulo falou assim, ó, ainda nos resta um repouso sabático. Ele está falando o quê? Ainda nos resta um sábado. Ele está referindo ao milênio, a posicionamento do milênio, que é o 7º dia, ao qual há um repouso. Entendeu, irmãos? Então, o período do milênio, porque se passam 6.000 anos e agora tem 1.000 anos, que a Terra entra no período de descanso. Descanso. Ok? É o descanso que a gente lembra que a terra na antiga aliança se podia cultivar ela 6 anos. Exato. Mas o 7º ano tinha que deixar a terra descansar. E eles faziam isso? Não. Eles não faziam Eles isso. não fizeram isso. E é porque eles não fizeram isso, a terra ficou 490 anos produzindo sem descanso. E aí o povo teve que ser levado a cativeiro para a Babilônia e ficar em Babilônia 70 anos, que é exatamente todos os sábados, quer dizer, todo o 7º ano que a terra não descansou, eles tiveram que ser levados, tirados dali para poder a terra descansar, porque essa era uma regra, era uma lei. Tudo, irmão, está estabelecido, não está fora da regra. Tudo está determinado, irmãos, e você tem que entender isso. Quando nós estamos falando ali, você viu ali a passagem de Gênesis 6, está vendo, mostrando que os filhos de Ausha vieram aqui. E agora, no final do tempo, veio em peso. Por quê? Porque vem como Filadélfia. Vem como Filadélfia, são filhos de Ausha. Agora, parte dos 144.000, como a gente falou, se perderam. Os filhos originais de Ausha, parte se perderam. Isso está em Zacarias 13, vamos ver. Diz assim, cada um dirá, não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E, versículo 6, e se lhe disserem que são essas feridas no seu peito, veja bem, a Bíblia Yahushalã é a única que fala que feridas são essas no teu peito. Você pegando Almeida e tudo mais, isso fala que ferida é essa da tua mão. Outras falam no braço. Outros falam no braço, mas aqui fala que feridas são essas no teu peito, porque eu já falei que a Yahushalã é a mais fiel dessas que nós temos aí. Ela é a mais fiel. E ela fala assim, que feridas são essas no teu peito? A gente faz o remeter com o quê? Com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha as pedras. Aonde? No peito. Ele tinha as pedras no peito. E as pedras no peito de Yahusha, o sumo sacerdote, está em Hebreus capítulo 7. Isso. Hebreus capítulo 7 fala, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Yahweh disse, né? Yahweh jurou, tu és o sumo sacerdote, segundo o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahweh jurou. Ele é. Então ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e a gente sabe a vestimenta de um sumo sacerdote. Ele tinha as pedras no peito. Exatamente. E as pedras no peito, ela remete com o quê? Ela remete com os filhos de Yahusha. Remete com os filhos de Yahusha. Isso está onde? Está em Isaías 51. Vamos lá, rapidinho. Isso, e também lá em... Lembrando do sumo sacerdote, né? Êxodo, né? Depois a gente vê. Ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça. Vós que estáis à procura da justiça. Por quê? Porque eles foram tomados dele o direito. Eles eram seres celestiais, eles foram acusados ali por Satanás, que diante de Yahweh, que se tirasse deles tudo que eles tinham, eles iam seguir após outro. Foi. Satanás levantou aquela dúvida, como nós vimos em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, que é a dúvida que foi feita para Jó. Aquele ali é um link. Há um link ali. Está falando assim, olha, Jó, foi provado a fidelidade dele para com Yahweh.
Se ele ia blasfemar Yahweh, se ele ia abandonar Yahweh. E ali também é uma representação dos filhos de Yahweh se compareceram ali diante de Yahweh, que é os filhos de Yahweh, na realidade. Exato. Ali o que ele está falando? Está falando assim, olha, tira deles tudo que eles têm, você vai ver que eles vão blasfemar, eles vão seguir pós outros. E é um desafio que Satanás É um fez. desafio. Então, Yahweh permitiu para calar a boca de Satanás. Exato. Entendeu? Aquela boca imunda. Então, aqui a palavra fala assim. Olha só. Diz assim, Isaías 51. Ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça. Vós que buscais a Yahweh. Quer dizer, Yahweh, o juiz. Julga minha causa. Yahweh, julga minha causa. Yahweh, julga minha causa. Porque eu estou sendo injustiçado. Exato. Aí ele fala, olhai, olha aqui, olhai para a rocha que fosse talhados, para a cova que fosse extraída. Olhai para a rocha, quer dizer, olha para Yahweh. Tremendo. Olha para Yahweh. Tremendo. Olha para Yahweh, irmãos. Yahweh fala assim, Yahweh, julga minha causa. Aí Yahweh fala, olha para a rocha que vocês foram talhados. Quer dizer, a rocha e a alcha. Então, o peito, agora a gente volta lá. Vamos voltar lá em Zacarias 13. Zacarias 13. E se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? E ele responderá, aquelas que recebi na casa dos meus amigos. Quer dizer, a traição. Exato. Ele foi traído na casa deles, no céu. Tá entendendo? Na casa deles, no céu. Foi traído lá. E Satanás conseguiu arrancar parte das pedras preciosas, filhos de Yahweh. De Yahweh. Essas são as feridas no peito. Ali é a representação que parte daquelas pedras foi arrancada. Parte daquelas pedras foi arrancada. Isso está onde? Isso está em Ezequiel 28. Vamos lá. Vamos lá. Ezequiel 28. Estavas no Éden. Quem estava no Éden? Satanás. Lúcifer. Jardim de Yahweh. Engalanava-se, quer dizer, se adornava com toda sorte de pedras preciosas. Viu? Exato. As pedras preciosas, ele se embelezava. Lúcifer se embelezava com as pedras preciosas, que são aqueles filhos de Yahweh. Rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazonita, turquesa, berilo, de ouro foram feitos disso dos teus pingentes. Aqui está falando de joias. Ele conseguiu angariar que os filhos de Yahweh, parte dos filhos de Yahweh, ao invés de seguir Yahweh, começaram a seguir ele. Exatamente. E aqui ele continua. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Versículo 14. Fiz de ti, ó querubim. Aqui ele fala, ó querubim, na Bíblia Almeida fala querubim ungido. Ó querubim ungido, quer dizer, querubim Machia, o protetor. Estavas no monte santo de Yahweh e movias por entre as brasas ardentes. Viu? Então, ele se embelezava com os filhos de Yahweh. E essa foi a alegria maior dele, quando os filhos de Yahweh preferiram ele do que Yahweh. E a gente volta agora para Zacarias 13. Vamos lá em Zacarias 13 de novo. Versículo 6 diz, e se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? Está falando de Yahweh. Está falando nas mãos? Não. Está falando dos filhos que ele perdeu. Estavam ali as pedras preciosas, que são as pedras representam no peitoral do quê? No peitoral do sumo sacerdote, de Hebreus 7. E ele responderá, aquelas que recebi na casa dos meus amigos. Aí ele continua, espada, levanta contra o meu pastor, Yahweh, e contra o homem, meu companheiro. Aqui é Mical, tá? Mical e seus anjos. Mical e seus anjos. Isso está em 1 Samuel. Mas depois nós vamos fazer esse estudo com calma, tá, irmãos? Mas vamos lá. Assim diz Yahweh, fere o pastor e as ovelhas são dispersadas.
Aí ele fala, eu voltarei a minha mão contra os pequenos aqui, filhos de Auxa. E acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados, perecerão. 2/3 dos 144 mil. 2/3. Por quê? 1/3 foi destruído lá em cima, no templo. 2/3. 1/3 na terra e 1/3 no céu. E permanece nele 1/3. Vamos continuar a leitura. Ele fala assim, 2/3 serão exterminados, perecerão. E que o outro terço, quer dizer, o que sobrou, o terço que sobrou, será deixado nele. Deixado em quem? Em Auxa, o pastor. Será deixado em Auxa, o pastor. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, e prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará, ele quem? Esse 1/3. Invocará o meu nome, e eu lhe responderei, direi, é meu povo. É meu povo. É meu povo. Iau diz, é meu povo. E ele dirá, Iau é o nosso Iau. Então, esse 1/3 é Filadélfia, irmãos. Esse 1/3 aqui que ficou é Filadélfia junto com Sardes vestes limpas. Sardes vestes limpas, que é uma representação da prata, que nós vimos aqui, purificará a prata também no fogo. E Filadélfia é ouro, também sendo purificada no ouro, no fogo. E essa situação, ele fala, acontecerá em toda a terra. Quer dizer, foi espalhado, eles foram espalhados nessa terra. E essa mensagem, irmãos, essa mensagem, que é a mensagem de Filadélfia, a gente entender que os 144 mil, 2/3 foram eliminados. 2/3. 1/3 seguiu Lúcifer lá no céu, foram lançados lá em Gênesis 1:6, lançados no abismo imediatamente. Judas 1:6. Judas 1:6. O outro 1/3, ele vem aqui na terra e ele vai seguir, na realidade desce aqui na terra 2/3. Isso. Mas 1/3 desses 2/3, vamos falar assim, 1/3 no céu e 1/3 vai seguir aqui na terra o Jesus Emanuel. Exato, que é o anti-Machia. E o anti-Machia, né? Vai receber, inclusive, a marca. Exato. E o link aqui está falando, eu vou lançar espada contra os pequeninos, faz o link lá com o Apocalipse, que fala assim, fez com que os grandes e pequenos. Pequenos aqui está falando os filhos de Auxa. Exato. Porque é o pequeno grupo, vai ser colocado a marca. Então, a Escritura conversa assim, irmãos, com esses links. Então, 2/3 são exterminados, porque 1/3 segue Lúcifer lá no céu, lançado no abismo. Sim. E 1/3 segue o Jesus Emmanuel Macron aqui na terra. Exato. E também vai se perder, ser lançado no abismo. Sobra 1/3 dos filhos originais de Auxa. Quanto é 1/3 de 144 mil? 48 mil. 48 mil. Agora precisa repor. O exército precisa repor. Ficou desfalcado. Vamos em Daniel 8? Vamos lá, Daniel 8. Os irmãos estão achando muito alimento por hoje? É alimento sólido. Vamos lá. De um dos chifres saiu um pequeno chifre. Aqui a gente sabe, quando fala pequeno chifre, está referindo ao anti-Machia. Aí ele fala que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como do país do esplendor, que é Yauxalã. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, viu? Viu o exército dos céus, os 144 mil? Ele ergueu-se contra os exércitos do céu, derrubando por terra parte do exército das estrelas. A gente já viu parte. Por quê? Porque ele lançou aquilo que eu falei com vocês, lançou a desconfiança, falando assim, olha, eles te obedecem, eles te seguem, porque você dá tudo para eles. Lançou a desconfiança, igual fez com Jó, né? Aí Iau provou eles. Aí ele fala, ele ergueu-se contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército das estrelas e calcando aos pés. A gente já trouxe um ensinamento. O que é calcar com os pés? É tomar posse.
né? Toda vez que a Escritura fala calcar com os pés, está tomando posse. Por isso que fala assim, olha, vai fazer, fala com Abraão, vai andar aí pela terra, a terra, que essa terra, onde você puser a planta dos teus pés, eu vou te dar de herança. Ali está falando que esse pequeno chifre, ele vai calcar com os pés parte das estrelas que é dos exércitos celestiais e tomar para ele. Tomou para ele, semelhantemente como Lúcifer fez lá em cima. Repetindo, Lúcifer tomou 1/3 das estrelas lá em cima do exército de Yahshua. E Emanuel, ele toma 1/3. Jesus Emanuel, toma 1/3 das estrelas aqui embaixo. Aí sobra quanto? 1/3. É o que está em Zacarias 3, sobrou 1/3. Que 1/3 é esse? É formado, você vê que é de prata e de ouro. Que é formado, que é o filho varão, que é Sardes, vestes limpas, prata. E Filadélfia é ouro. Exatamente. E esses aqui, depois nós vamos fazer o estudo para você entender por que tem uma diferença de um para o outro. Qual a diferença de um para o outro, tá? Mas esses daqui formam o filho varão, os dois. E esses que vão voltar. Mas ficou o exército desfalcado. Você viu aqui que nós vemos em Daniel 8? Aqui está falando assim, que esse pequeno chifre tomou parte do exército das estrelas, tomou para ele. E agora, como é que vai fazer? O exército ficou desfalcado. Aí que entra a promessa de coroa para Esmirna. Aí que entra. Aí os irmãos começam a entender agora que não é à toa que o apóstolo Paulo, ele fala de um homem que foi até o terceiro céu. Ele viu alguma coisa lá em cima que deu para ele o pensamento e o direito de falar assim, olha, vamos correr porque nós vamos conquistar uma coroa. Aí agora a gente entende, porque ele vai e vê. Vê que o exército ficou desfalcado. E já viu que também no final dos tempos, o quê? Uma parte do Zacarias 13, está falando ali 13, né? 1/3 caiu dos filhos de Yahshua, caiu no céu, outro terço caiu no céu seguindo Lúcifer, outro terço cai seguindo Jesus Emanuel, fica só 1/3. 1/3 fiel a Yahshua. Agora vai ser substituído essa parte que se perdeu. Essa parte que se perdeu ficou quanto? 1/3 de 144 mil é 48 mil. Então 48 mil fica em Yahshua novamente, através de Filadélfia e Sardes, vestes limpas. Isso. E os 96 mil, esses 96 mil que vão ser substituídos pelos filhos de Adão da era de Esmirna, que tem promessa de coroa. Olha que honra. Olha só. E é nisso que entra aquela palavra sobre o quê? Sobre aqueles que eram oliveiras bravas. Aqueles que eram os oliveiras bravas foram enxertados na oliveira verdadeira. Isso. Né? Paulo fala isso. Então, ou seja, ali é uma representação, irmãos, de que parte dos ramos da oliveira verdadeira, que ali são os filhos de Yahshua, eles são perdidos, são arrancados. Sim. Por causa da desobediência e infidelidade. E agora são enxertados o quê? Os ramos que não são naturais. São os ramos de Esmirna. Agora, Esmirna está recebendo as coroas que aqueles filhos de Yahshua perderam. E é por isso que se faz uma referência com Filadélfia. Guarda o que tem para que ninguém tome. Quem que poderia tomar? Os filhos de Adão. Os filhos de Adão. Porque são os filhos excelentes de Adão, da era de Esmirna. Com isso, eles receberam o quê? Como igreja primeira, né? Primeira ali, porque Éfeso, nós já fizemos um estudo, Éfeso foi infiel. Isso. Foi infiel, abandonando o primeiro amor, abandonando Yahshua. Exato. Passou-se para a segunda igreja, que foi Esmirna, e foi fiel, consegue com isso o quê? A dupla honra de cara. Recebeu a dupla honra de cara.
Enquanto que Filadélfia, elas são aqueles anjos eleitos lá atrás, que nós vimos, foram fiéis à rebelião de Lúcifer, ficando junto com Yahshua. E aí vem agora em carne. Mas agora tem que ser provado. De novo. Provado de novo. Para ver se vai seguir o Jesus Emanuel. Exato. Lá em cima se mostrou fiel a Yahshua, não seguindo Lúcifer. Exato. Mas agora vem. E quando eles vêm, vem 96 mil. Exato. 96 mil. Só que 96 mil, 48 mil fica nas denominações. Fica com Babilônia, fica com as filhas de Babilônia, ali vão perder a coroa. E por isso que a gente vê aqui, irmãos, em Apocalipse, só para os irmãos lembrar que nós falamos anteriormente, olha aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Reprovo-te, contudo, pois deixe em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem. Tá vendo? É esses 48 mil que estão sendo seduzidos. Por isso que o trabalho de Filadélfia é ir nesse meio e tirar eles de lá. Só que é fácil, irmãos? Não. E é onde entra a mensagem da verdade, irmãos. Eliminando todo o engano, toda a sedução, porque lá atrás Eva foi seduzida. E aqui eles estão sendo seduzidos novamente. Novamente. E estão sendo seduzidas agora pelo querubim, que é esse Jesus Emanuel, que é referido nos evangelhos anátemas. Exato. Nós já mostramos aqui o estudo sobre os evangelhos anátemas e mostramos ali que aponta para o antimachia, mas o quê? Mas os irmãos não querem dar ouvidos. Não querem. Esses que não estão querendo dar ouvidos, não estão querendo se purificar, eles estão contaminados, entendeu? Contaminados, já foram, se eles permanecerem desta forma, contaminados, eles não vão ser arrebatados, não vão ser. Mais que grita em voz alta os nomes verdadeiros, não adianta, entendeu? Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo, irmãos, quando nós pegamos aqui os links, que um terço caiu no céu, um terço cai na terra e um terço permanece fiel, e é esse um terço que permanece fiel que volta. E com esse que volta também quem? Os filhos de Adão que foram aprovados, que são esses da igreja de Esmirna, 96 mil de Esmirna, exato. Enquanto 48 mil de Filadélfia, com Sardes vestes limpas, somando os 48 mil com os 96, volta novamente até o exército dos 144 mil. E esse exército dos 144 mil que vai tomar posse do reino, que vai guerrear contra Satanás. Mical, entendeu? E os 144 mil, eles... Agora, Mical recebe de volta o exército completo. Exato. Entendeu? E com esse exército completo, não tem para ninguém. Exato. Entendeu? Não tem para ninguém. Agora eles vão subir, eles vão destronar principados e potestades, conforme Efésios capítulo 6, vão lançar por terra. E no final desse período, eles ainda voltam e vão destruir. Né? Vão destruir ali o antimachia, lançando o antimachia, o seu exército no abismo. Mas, né? irmão, no lago de fogo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas nós aprendemos nas denominações, em todos os ensinos, que quando houver o arrebatamento, vai ser para um casamento. Nós vamos casar, aí vai ser um casamento, vai ser uma grande festa, vai ser muita alegria. Vai ser a alegria de nós estarmos lá, mas vai haver esse casamento ou não? Vai haver, mas no final, né? No final, né? No final, presta atenção. Primeira coisa, bom, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos tomar posse do reino, né? Isso está em Apocalipse capítulo 12. Primeiro vai tomar posse do reino. Tomou posse do reino, aí vai acontecer a restauração do templo celestial. Muito bom. O templo celestial começa a ser restaurado. Logo em seguida vai acontecer o quê? Vai acontecer o tribunal do Machia, nas nuvens, nas regiões celestiais. Ali são convocados os crentes e cada um vai ser considerado vencedor ou perdedor. Exato. Vencedor ou perdedor.
Aqueles que vão sentar nos tronos para julgar vão ser quem? Vão ser os 144 mil. Eles vão julgar. Por quê? Porque eles são irrepreensíveis. Como sendo irrepreensíveis, eles podem julgar. E ali eles fazem esse trabalho que o Mashiach determinou que eles fizessem. E eles julgam com justiça. Exato. Ali vai ser determinado aqueles que são vencedores e aqueles que são perdedores. Os que são vencedores, eles vão ressuscitar para herdar o reino. E os que não são considerados vencedores, são os perdedores, eles continuam dormindo e eles vão aguardar até o final do milênio para ser ressuscitados. Não vão participar do gozo do milênio. Exato. Então, esse também é um estudo que nós trouxemos ali sobre derrubando o dogma do purgatório, né, que nós estamos aqui no canal, são 3 vídeos, explica direitinho para você todo esse ensino. E o que acontece, irmãos? Acontece que aí, quando acontecer todo esse movimento, aí que vai acontecer a festa. Ou seja, vamos subir para uma batalha. Inicialmente, tomar nossa terra de volta. Vamos tomar nossa terra. Depois que nós viermos, também vamos tomar o reino do céu para o nosso Mashiach. Depois nós vamos tomar o reino da terra para o nosso Mashiach. Tremendo. Depois que vai acontecer as bodas do Cordeiro. Tremendo. Depois que acontecem as bodas do Cordeiro. Isso é muito importante vocês entenderem. Então hoje nós entramos um pouquinho, irmãos, a respeito sobre como é formado esses 144 mil. Entendeu? Você percebe que sim, joga por terra todo o ensino que você está vendo aí, já ensinado aí pelo mensageiro de Sardes. Agora, Filadélfia chegou para trazer a verdade, e a verdade, ela pode ser uma verdade, vamos falar assim, parcial do mensageiro, ou pode ser a necessidade de se reformular todo o entendimento, como nesse caso, reformular todo o entendimento. Então, nós estamos reformulando o entendimento para o entendimento real, irmãos, real. O mensageiro de Sardes e aqueles que são seus seguidores vão receber isso agora? Não, não vão receber isso. Porque foram determinados, já foi determinado para eles, eles vão ter que passar pela grande tribulação. E só na grande tribulação que eles vão ver. Por quê? Porque quando acontecer o arrebatamento, Filadélfia vai ser levado e eles não vão ser levados. E eles falaram, eles vão cair na real falando assim, nós não éramos Filadélfia, nós achávamos que era Filadélfia, mas nós não éramos Filadélfia. O mensageiro de Sardes fala assim, eu achava que eu era mensageiro de Filadélfia, mas agora eu vejo que eu sou mensageiro de Sardes. Então, só ali que vai cair a ficha. E só ali que eles vão começar agora a ensinar o ensino de Filadélfia. Verdade. Aí sim, aí eles vão ser perseguidos pelo anti-Mashiach, tá? Então, vamos entender essa mensagem, irmãos. Vamos entender essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem da palavra, tá? Não adianta eu fazer fábulas, historinhas da cabeça. Eu acho. E quando não consegue explicar, fala que é fermento. Fala que é fermento. Entendeu? Se não consegue explicar, fala assim, é fermento. Isso é fácil. Agora, as escrituras, como eu falei com os irmãos, Ial nunca perdeu o controle delas. E os 3 evangelhos anátemas, assim, aquilo ali sim que era para ser lançado fora, jogado fora. Para quê? O restante, você mudando os nomes para os nomes corretos, que aquilo ali é diferente de fermento, acréscimo e fermento, são 2 coisas diferentes, né? Acréscimo mudou o nome errado, volta para o nome original, fica tudo bem. Fermento é quando houve o quê? Mudança da substância. Exato. Né? É igual você faz um bolo, você põe um fermento ali, nunca mais você consegue tirar o fermento dali. Misturou e ali já era, ele cresceu a massa, ele ficou imprestável, né? Espiritualmente falando, não consigo mais separar a verdade da mentira. Exato. Misturou numa única massa. Então, as escrituras já nos orientavam que a mulher escondeu uma medida de fermento em 3 de farinha, ou seja, tirando os 3 de farinha, o restante dá para se aproveitar. Exatamente. E é esse que é o entendimento, ok, irmãos? Nós vamos... você quer colocar mais alguma parte, irmão? Não, irmão. Não, era esse posicionamento, porque os 144 mil agora
vocês começam a entender que eles não são formados aqui, irmãos, nessa terra. Eu estou falando 144 mil antigos, ok? Os heróis antigos, tá? Eles não são daqui. Agora, na restituição do exército... Da infidelidade, né? Que houve uma infidelidade, você vê que isso se repete no Éden, né? E Al ama Eva, e Al amava Adão, amava. Tanto é que construiu, fez ali um Éden, e eles colocaram eles dentro do Éden. Adão é feito fora do Éden. Se Adão fosse para ser um ser celestial, ele seria feito dentro do Éden. Não, ele foi feito fora do Éden. Ele é feito fora do Éden e colocado dentro do Éden. Houve a infidelidade, tirou-se do Éden e volta para o lugar de onde ele é criado. Exato. Ou seja, irmãos, está muito claro para entendermos quem são os seres celestiais e quem não são. E não é porque Ial não ama, irmãos. Não é porque Ial não ama. Tem nada disso. Né? Ele está mostrando que aqueles que são filhos de Yahshua tomam o seu posicionamento como filhos de Yahshua. E por isso o apóstolo Paulo falou o quê? Falou que eles tinham o quê? Adoção filial. Eles estavam recebendo adoção filial. Adoção de filhos. Irmãos, por que ele estava recebendo adoção filial? Porque, irmãos, tem alguém que já é pai, que já tem filhos. E esse novo grupo está sendo inserido como filhos. Mas adotivos com direito à herança. Com direito à herança. Exatamente. É isso que os irmãos têm que entender, né? Aqueles que são as pedras preciosas vão entender e serão esclarecidos, conforme está escrito em Daniel, capítulo 8, né? Daniel 8. Daniel 8. Exatamente, irmão. Serão esclarecidos Daniel 12. Daniel 12. Isso. 12 e 9. Então, os amados, esclarecidos compreenderão, né? Compreenderão. E eu falo com os irmãos, é maravilhoso. Maravilhoso, irmão. Hoje ter o entendimento que o Pai tem nos dado, revelado, trazido para nós, e sabermos que fazemos parte disso. E você também é convidado, tá, irmão? Para fazer parte dessa verdade. Porque nós vemos ali parte de Sardes, ela agrega a Filadélfia, né? Verdade. E você vai ser muito bem-vindo em nosso meio e você vai receber o alimento verdadeiro. O alimento de Filadélfia é um alimento verdadeiro e é um alimento para crescimento de verdade, tá, irmãos? Não é um alimento que gera, digamos, inchaço. Verdade. Tá? É um alimento que traz crescimento de verdade. Traz crescimento. E eu quero te convidar. Nós estamos aqui colocando no descritivo, né, o Telegram. Nós temos ali no Telegram os ensinos, né, das nossas reuniões presenciais. E ali você vai crescer mais rapidamente. E se dedica, irmãos, 2, 3 vezes cada ensino. E você vai crescer rapidamente. Você vai alcançar, no nome de Yahshua, a estatura de perfeito varão. Verdade. Mas para isso vai depender de você, do seu empenho. E para ter esse esclarecimento, irmãos, depende desse empenho. Porque a porta que acessa o reino é uma porta estreita, né? E existe um esforço para isso. E eu quero corrigir aqui que eu falei Daniel 12:9, é Daniel 12:10. Aí eu fui aqui para conferir porque houve uma dúvida. Porque Filadélfia, até nos pequenos detalhes, que seja um versículo que não foi colocado no lugar certo, tem que ser colocado da forma correta para que os irmãos vejam que não existe nada de mentira e engano no nosso meio. Nada, irmão, nada. Tem que ser tudo dentro das Escrituras. Ok, amados irmãos? E até as informações, né, irmão? Como a gente pediu, né? A gente está sempre pedindo o Pai que venha falar. Pai que venha falar. E a gente, nós estamos nesse corpo, é um corpo falho, mas a nossa intenção em todo momento é fazer as coisas corretas para ser irrepreensíveis, né? Irrepreensíveis. Diferente de uma pessoa que simula uma situação de mentira, de engano, tentando enganar o irmão, né? Filadélfia é exatamente o contrário. Ela quer desmascarar o engano, desmascarar as mentiras, trazer a verdade para os irmãos. Exatamente. Né? Tem muitas coisas que ainda vão ser reveladas ainda para Filadélfia. Isso já foi nos revelado, isso nós já podemos trazer para os irmãos. Muitas coisas ainda vão acontecer, entendeu? Muitos, digamos, pormenores vão ser esclarecidos para nós,
nós também estamos no processo de crescimento, alcançando a estatura de perfeito varão. Verdade. E nós temos humildade para reconhecer isso, tá? Verdade. Pai está nos dando e confiamos no alimento que Ele nos dá diariamente. Ok, amados? Nós vamos encerrar esse vídeo agradecendo os irmãos pela paciência e abençoando a sua vida, a sua família, para que você cresça mais e mais em graça, conhecimento e alcance a estatura de perfeito varão. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Nós vamos fazer aqui agora aquele momento alegre nosso, que nós damos grato, né? E somos gratos, e logo em seguida também aquele grito de guerra, quando nós vamos entrar ali nas regiões celestiais, como aconteceu ali com Gideão, e vamos expulsar. Gideão com seus 300 expulsaram ali os invasores, né, que estavam ali na terra prometida. E eram em grandes números. Muito maior número, né? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos juntos? Você é convidado junto conosco. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Gratidão, irmãos, por estar conosco mais esse vídeo, ser nosso convidado para os próximos, e esteja se esforçando, meus irmãos, porque nós temos essa missão de juntar as pedras preciosas que foram espalhadas sobre essa face dessa terra. E você também se capacitando, se preparando também para ser um agente selador, né, da mensagem da verdade no final dos tempos. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua. Até a próxima, meus irmãos. Até a próxima, amados irmãos. Um grande abraço.